Conversa com Luiz Felipe Pondé. Então, 9h18, vamos sair um pouco do eixo da política para conversar hoje sobre um assunto comportamental e que envolve família. Pondé, você aceita esse desafio? Você topa? A juventude tardia que muitos pais buscam está sendo motivo de depressão entre os filhos? Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Vamos sair um pouco da política. Vamos para o comportamento. Não, isso é uma suspeita que já vem, Zé Paulo, de literatura especializada desde o comecinho dos anos 80, né? Que muitos pais evitam o amadurecimento, no sentido de que evitam envelhecer, querem estar sempre, sabe essa frase, querem estar sempre se reinventando, não querem ser caretas, até a situação hoje mais contemporânea de pais e mães muitas vezes separados, em que as mães querem ir para a balada com as filhas e os pais querem ir pegar as amigas do filho, colega da faculdade, e isso para citar um caso que acontece, e que isso é profundamente humilhante para esses filhos. Uma das coisas que talvez muitos pais desconheçam é que essa situação deles quererem ser amigos dos filhos, serem jovens como os filhos, serem descolados como os filhos, é motivo de grande, às vezes até de humilhação para esses filhos. E porque tem um subtexto, né, Zé Paulo, embaixo de um comportamento como esse, do tipo, eu quero chegar aos 50 com cabeça de 20, que é um subtexto muito duro para os jovens, que é o seguinte: se eu quero chegar aos 50 com cabeça de 20, é porque meu projeto de vida é ser um retardado mental, incapaz de assumir a idade adulta, e o subtexto que eu estou mandando para o filho ou para a filha é de que ele também não terá futuro, porque quando ele chegar lá aos 50, ele quer voltar a ser o que ele era antes. Então, a dificuldade dos pais assumirem uma função de autoridade, porque é difícil mesmo, de assumir uma responsabilidade de ser aquele que funciona como parâmetro, né? Ainda mais hoje que é tão difícil você ter parâmetros de alguma coisa, isso deixa os mais jovens bastante desorientados. Tem duas coisas, assim, que tem muito a ver com o comportamento contemporâneo hoje em dia, que é, entre outras tantas, responsáveis por tanto mal-estar, melancolia, depressão entre jovens. Uma é os pais que não querem assumir a função de pais e querem ser jovens para sempre, e a outra é o nível de demanda que esses jovens têm de fazerem seguidores nas mídias sociais. As mídias sociais é uma das ferramentas mais poderosas de geração de ansiedade. E quando você cruza uma coisa com a outra, o motivo de muitos jovens, inclusive, saírem do Facebook é porque eles, textualmente, sentem vergonha quando cruzam com o pai ou mãe no Facebook e o pai e a mãe numa de querer arrumar namorada e tal. Isso não significa que é um discurso a favor do casamento indissolúvel, ou seja lá o que for. Isso é nada mais, nada menos que a descrição de um comportamento que fala de adultos que não estão bancando, estão segurando o tranco e estão querendo voltar a ser adolescentes, e isso causa um estrago danado na cabeça dos mais jovens. E dá para separar isso, Pondé? O pai e a mãe que estão nessa situação aí relatada por você, conseguem separar essa atitude da relação que tem com os filhos? Ou seja, ser pai quando é para ser pai e depois tentar buscar um outro relacionamento, claro que longe do ambiente onde o filho vive, né? Na verdade, a questão não é buscar um outro relacionamento. Hoje é uma coisa, muitos filhos têm pais separados, né? É uma coisa, digamos assim, quase normal ou normal em termos numéricos, né? Tem muitos adolescentes que falam, meus pais vão se separar agora eu sou normal. Quando, na verdade, os filhos sofrem muito. Eu diria o seguinte, Pedro, primeiro, tem muito oba-oba
inclusive que passa por novela, por teatro, por cinema, por conversa de final de semana. Tem muito oba-oba. Para dizer, por exemplo, que jovens que têm questões de identidade sexual, por exemplo, que são trans, só para dar um exemplo clichê, que esses jovens não sofrem. Não sofrem pela própria situação em que eles estão, e o único sofrimento que eles têm advém de uma sociedade opressiva. Não é o que as psicanalistas veem em consultório, mas você tem um oba-oba tentando dizer que, na verdade, sei lá, se Bolsonaro não fosse presidente, todos seriam felizes. Eu estou dando um outro exemplo disso que eu vou falar agora para você. Outra coisa é um certo oba-oba de que, quando pais se separam, os filhos ficam super bem, acham isso lindo. Não acham. Isso não significa nem que uma pessoa que tem identidade sexual trans não possa viver a sua identidade, nem que casais não possam se separar quando o casamento acabou. O que eu descrevia não é tanto o pai e a mãe buscar outros relacionamentos, que é esperado, inclusive saudável, né, interessante, mas é quando esses pais misturam os canais e o pai quer tirar uma de tiozão jovem e começa a sair com o filho e querer pegar colega do filho da faculdade, e a mãe, numa batida um pouco semelhante, não diria pegar colegas meninos amigos da filha, mas de ir para a balada com a filha, encher a cara, beber e achar que está abafando, porque está passando a imagem de que ela é jovem, de que ela está junto com as outras jovens. Não. Os jovens normalmente morrem de vergonha quando são expostos a uma situação de pais e mães que agem como adolescentes. Não, o que não é a mesma coisa deles entenderem que o casamento pode dar errado e seu pai e sua mãe podem procurar parceiros, novos parceiros. Eu acho que é bem o que você falou. Acho que o conflito separar as coisas, é uma né? mistura. Quando você mistura os canais e esse pai fica querendo pegar as amigas de 22 anos da filha e a mãe fica querendo sair para balada com a filha de 25 e ver se descola um amigo dela de 30 na balada. Então é nessa, digamos assim, na mistura dos canais que ocorre o sentimento de tristeza, de humilhação e de perda, assim, de paradigma, né? De arquétipo, não paradigma, de arquétipo, de que o pai e a mãe, em alguma medida, são aqueles que sinalizam para os mais jovens, entre outras figuras, é claro, o que será o amadurecimento. Então, acho que não é a procura de parceiros, mas é a perda da atitude mais madura e mais responsável que gera esse sofrimento. Enfim, o resumo é conflito de gerações. Bom dia, Pondé. Bom dia. Até a semana que vem.